Eu sou Inês Rocha e este é o P24, 2025, o ano em que as ambulâncias se tornaram salas de partos. Nasceu mais um bebê numa ambulância. Mais um bebê a nascer numa ambulância dos bombeiros a 5 minutos do Hospital Garcia de Horta. Mais 2 bebés nasceram em ambulâncias em apenas 12 horas. A grávida tinha estado nessa mesma tarde no Hospital de Portimão, horas antes de dar à luz. É um recorde. Segundo o INEM, até ao dia 31 de outubro de 2025, nasceram 45 bebés em ambulâncias em Portugal. Depois disso já foram notícia outros 5 partos, pelo que o número final deverá ultrapassar os 50. Em 2022 tinham sido contabilizados metade dos partos, 25. Em 2023 foram 18. E em 2024, 28. A maioria dos partos neste contexto aconteceu na margem sul do Tejo e não será coincidência. Nesta zona do país, o encerramento das urgências de ginecologia obstetrícia tornou-se recorrente. Entre 1 de janeiro de 2024 e 30 de junho de 2025, as urgências de obstetrícia nos 3 hospitais da Península de Setúbal, Garcia de Horta, Barreiro e Setúbal, que servem um universo de cerca de 800 mil utentes, estiveram encerradas mais de metade dos dias. Chegaram a estar as 3 fechadas ao mesmo tempo. Os nascimentos em ambulâncias tornaram-se um problema político para a Ministra da Saúde, que foi obrigada a admitir que não correu tudo bem com o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, que o Governo lançou em 2024, logo depois de tomar posse. Ana Paula Martins prometeu: no próximo verão, esta situação não deverá voltar a acontecer. Urgências fechadas são sinónimo de viagens mais compridas para o hospital e de mais bombeiros a ajudarem a trazer crianças ao mundo. Foi uma dessas histórias que vim conhecer ao quartel dos bombeiros voluntários da Moita, no distrito de Setúbal. Chamo-me Miriam, o Diego, meu filho, nasceu na ambulância dia 18 de junho. Às 10h40, com a ajuda dos bombeiros. Diego vem ao colo da mãe e traz um sorriso na cara. Tem quase 5 meses. Vem visitar os bombeiros que o ajudaram a nascer na manhã de dia 18 de julho. Não junho, como Miriam disse por lapso. Mas Diego não é caso único. Só este ano, os bombeiros desta corporação já prestaram assistência a 15 partos. E apesar de serem só histórias felizes, sabem que a maré de sorte pode não durar para sempre. Enquanto corre bem, somos todos muito bons. O problema é quando corre mal. Ao longo do ano, dedicamos vários episódios do P24 ao SNS e à saúde. Ouvimos especialistas sobre as contas, sobre a degradação dos serviços, sobre médicos tarefeiros. Nas próximas 2 semanas, o P24 volta aos temas que marcaram 2025, mas vamos também olhar para o que nos espera em 2026. Neste episódio especial, conhecemos a história de Miriam e Diego, de uma ambulância transformada em sala de partos improvisada e de um Serviço Nacional de Saúde sob pressão, onde a falta de respostas empurra os nascimentos para fora das maternidades. Seja bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Jorge, qual foi a moça? É dentro da ambulância amarela onde Diego nasceu que me sento com Miriam Rodeia a conversar. A mulher de 25 anos segura o filho ao colo. Ao lado senta-se a filha mais velha, Yasmin, com 6 anos. Queres ficar aqui? Posso ficar aqui? Sim. Vamos lá começar? Tudo aconteceu num dia ameno de julho, uma sexta-feira. Miriam estava em casa, grávida de 39 semanas mais 2 dias. Durante a manhã, quando acordei, comecei a sentir as contrações. Vi que já estavam muito ritmadas e então tive que chamar os bombeiros. O trabalho de parto varia muito de mulher para mulher. Pode durar 12 a 18 horas numa primeira gravidez, enquanto nas gestações seguintes é mais curto, dura em média 6 a 8 horas. Normalmente o indicado é que as mulheres se dirijam ao hospital quando as contrações já estão regulares, com 5 a 10 minutos de intervalo entre contrações. Mas esta já era a 3ª gravidez de Miriam e quando acordou as contrações já estavam pouco espaçadas, cerca de 5 minutos entre cada uma. Diego estava com pressa de nascer. Chamou os bombeiros, passavam alguns minutos das 10 da manhã e, entretanto, tudo se precipitou. Jorge Ribeiro e Hugo Rodrigues, tripulantes da ambulância de socorro nos bombeiros voluntários da Moita, receberam a chamada. Nós estávamos precisamente no Hospital do Barreiro, tínhamos acabado um serviço no qual fomos assinados para a morada da Miriam na freguesia da Moita. À nossa chegada deparámos-nos com um quadro de contrações
seguidas, não havia tempo espaçado entre contração, no qual imediatamente transportámos a Miriam para a ambulância. No período de estabilização da mesma dentro da ambulância, houve uma passagem de dados para o CODU, para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, a perguntar qual seria o hospital de destino para a drenagem da mesma. Eventualmente indicaram-nos o hospital de Setúbal, Hospital de São Bernardo, e iniciámos o transporte com a vítima para o Hospital de Setúbal. O Hospital de Setúbal está a cerca de 30 km, ou meia hora de caminho, desde a casa de Miriam, na Moita. A ambulância foi encaminhada para lá porque a urgência de obstetrícia mais próxima, a do Barreiro, estava fechada nesse dia. O Hospital do Barreiro está sensivelmente a cerca de 6 km da localidade onde nós nos encontrávamos. Em termos de tempo, inferior a 10 minutos, o transporte da mesma pela autoestrada, pela A33. Sim, eventualmente era um hospital mais próximo, mais digno de recepção da vítima. E tempo era precisamente o que Miriam não tinha. Pouco depois de sair de casa, houve arrebentamento da ruptura de bolsa e pronto, desde aí iniciámos o trabalho de parto. A partir desse momento só houve tempo para encostar a ambulância, como recorda Hugo Rodrigues. Eu ia a conduzir, portanto foi o tempo de ver a ruptura, andámos mais cerca de 2 minutos, não é? Mais ou menos, até à expulsão. Portanto, quando saí da ambulância, o Jorge deu uma indicação para parar a ambulância, imobilizei a ambulância num ponto seguro. Quando saí, já estava o Jorge com o recém-nascido, portanto, com o parto consumado. Foi ali um momento de 2 minutos que houve a esterilização do bebê. Sim, cerca disso, 2, 3 minutos. Foi logo após a ruptura de membranas que o bebê nasceu. Correu tudo bem, foi um momento incógnito, foi bonito. Foi tudo muito rápido, eu não tive tempo de pensar e as memórias que a ambulância me traz é o dia exato que o Diego veio ao mundo e é incrível, é um sentimento mesmo de gratidão incrível, não há como explicar. Miriam admite que aquele não era o cenário que sonhava para o nascimento do terceiro filho. Sim, claro, como a gente quer, como todas as mães desejam, é termos no hospital. Mas Miriam sabia que era uma possibilidade. No início do mês, o Hospital do Barreiro tinha suspendido o funcionamento do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Bloco de Partos durante 10 dias por falta de médicos. Que já tinha sido informada que na altura poderia estar encerradas urgências e acabei por perceber que quando foi aproximando a altura que poderia não ir mesmo para o hospital e então fiquei um bocadinho assustada. Mas na hora Miriam não teve medo. Senti os bombeiros assim um bocado pó nervoso, mas vi que eles estavam preparados para terem o apoio. Sentiu-se confiante? Sim, muito. O nervosismo do lado dos bombeiros era real. Este foi o primeiro parto que Jorge Ribeiro presenciou em 10 anos de profissão. Parto presenciado, ou seja, o desenrolar total do trabalho de parto foi este. Agora partos consumados, cerca de 5, 6, ou seja, chegar ao local e tratar da higiene, da limpeza tanto do recém-nascido como da mãe e fazer eventualmente o corte do cordão umbilical, mas isso pronto, não é presenciado, é uma coisa que chegamos lá e que já foi feita. Apesar do nervosismo natural associado a um momento como este, Jorge diz que este não foi um caso propriamente difícil, já acompanhou casos bem piores, no sentido de serem imprevisíveis. Estamos a passar por uma fase de cada vez mais imigrantes, cada vez mais pessoas que vêm para o nosso país, ou seja, que não são acompanhadas, não há gravidezes acompanhadas, não há certo tipo de conhecimento em relação àquela gravidez e pronto, o bombeiro chega lá e temos pouco material, é escasso, não temos informação em relação ao seguimento daquela gravidez. E depois eventualmente há sempre aquele receio, será que o bebê está encaixado, será que o bebê está pronto para nascer, como é que será que vai ser, como é que será que ele vai sair, há sempre essa preocupação. Neste caso não, porque seria uma gravidez sim acompanhada, uma gravidez vigiada e sabíamos minimamente aquilo que esperávamos e correu bem. Agora, se é o certo, o sítio correto para o nascimento, não.
certo seria no hospital, digno, tanto para o bebê como para a grávida. Até agora, todos os partos assistidos pelos bombeiros voluntários da Moita tiveram um final feliz, mas Jorge admite que teme o dia em que as coisas não corram tão bem. Espero que esse dia não chegue, porque não é propriamente um dia feliz, porque neste momento estamos aqui sentados a dar uma entrevista de um parto que correu bem. Certamente podemos não estar num parto que corra mal, porque lá está, enquanto corre bem somos todos muito bons. O problema é que quando corre mal, não só a vida da criança, mas a vida da mãe, eventualmente pode-se perder uma ou outra, ou mesmo as duas, e não é uma situação muito feliz de se querer memorizar ou levar para a vida enquanto experiência. Essa é mesmo a preocupação do comandante dos bombeiros voluntários, Pedro Ferreira. Os bombeiros assistem a partos, não fazem partos. Por isso é que existem os hospitais. Existe sempre o receio de alguma coisa possa correr mal. Felizmente tudo correu bem. No entanto, esperamos sempre o pior. Quando nós iniciamos o parto, e isto, como eu digo muitas vezes, a vida não espera, e quando tem que ser, nós temos que o fazer, pode correr mal. Por exemplo, para a mãe, uma hemorragia interna que não se consegue controlar, isso logicamente apenas e só no bloco. Para o caso do bebê, o cordão poder asfixiar. Será que existem aqui um conjunto de situações que podem, de facto, fazer com que corra mal. Para o socorrista, nem tanto. Nós estamos devidamente protegidos, mesmo por alguma doença que possa existir, nós estamos todos protegidos, mas há uma coisa que nada nos protege, que é a parte psicológica. Porque se há uma coisa que corre mal, é uma criança e, muito sinceramente, é difícil depois lidar com uma situação dessas. E esse meu operacional, apesar de eu ter já psicólogos preparados para essa situação, mas não vai correr bem, de certeza absoluta. Mas o comandante garante que, quando a situação decorre dentro da normalidade, a equipa de bombeiros está preparada para responder. Nós temos essa preparação através da Escola Nacional de Bombeiros e através do INEM. Temos formação em ambos os lados. E depois também formação que nós procuramos. Nós aqui temos uma excelente relação com a VMER do Barreiro, que quando necessitamos de algum apoio eles vêm, e quando necessitamos de algumas luzes, alguma formação, eles também nos apoiam nisso. E a nível nacional os bombeiros vão tendo alguma formação. Mas é uma formação para assistir a partos, não é para partos complicados. Para isso é lógico. E o sítio para uma criança nascer é um bloco de partos. Em novembro, o primeiro-ministro admitiu incómodo com os casos de partos em ambulâncias, mas frisou que mantém total confiança na ministra da Saúde. Confiança que permaneceu mesmo depois de outros casos que envolveram grávidas, como o de uma mulher com 38 semanas que morreu após ter sido enviada para casa pelo Hospital Amadora Sintra. Seguiu-se um coro de pedidos de demissão. O Sr. Primeiro-Ministro tem que avaliar se a Sra. Ministra da Saúde, neste momento, reúne ou não reúne condições para continuar a governar a pasta da Saúde. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem que pensar muito bem, honestamente. A Sra. Ministra da Saúde tem condições de continuar em funções. Não é com leveza que o Bloco de Esquerda pede a demissão de um ministro ou de uma ministra. Não é só por uma discordância política, é porque há responsabilidades políticas que têm que ser assumidas. Uma demissão defendida por 58,4% dos portugueses, segundo uma sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã. Mas Ana Paula Martins sobreviveu a toda a pressão política para que se demitisse depois de um ano de alta turbulência no SNS. E segundo avançou o Jornal Expresso, a própria ministra terá manifestado ao primeiro-ministro vontade de sair, mas Luís Montenegro quer primeiro que se fechem alguns diplomas indispensáveis. Sobre os partos em ambulâncias, Montenegro defendeu que podem acontecer, e cito, por muitas razões, e nenhuma delas tem a ver com a ineficiência ou a falta de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Não é isso que o comandante Pedro Ferreira tem testemunhado no terreno. Portanto, essa articulação é bem feita entre os hospitais e o CODU. Às vezes acontece quando chegamos ao hospital, afinal o hospital já não recebe, porque entretanto já entrou mais gente, já não recebe, e temos que ir para outro. Já nos aconteceu, íamos aqui para o Garcia de Horta, íamos para o Beatriz Ângelo, porque o Garcia de Horta estava cheio, fomos para o Beatriz Ângelo, cheio estava, e acabámos em Santa Maria. Portanto, e enquanto isto, claro, a criança nasceu, não é? Em Santa Maria demoramos cerca de 45 minutos, quando tenho aqui um hospital a 10 minutos. O caso de Míriam não foi tão extremo. Fica até a dúvida, será que se a urgência do Barreiro estivesse aberta, Míriam teria conseguido dar à luz já no hospital?
Sim, porque nós na passagem de dados perdemos muito tempo. A chamada em si, o atender, o passar os dados, depois a validação médica para o hospital de destino, perde-se eventualmente muito tempo numa passagem de dados. Mas sim, poderia ter sido possível ela ter feito o nascimento, ou seja, o nascimento do bebê ter sido em âmbito hospitalar, sim, no Hospital do Barreiro, mas nesse dia estaria a obstetrícia encerrada. Apesar de tudo, a experiência de Miriam foi feliz. O que ficou foi um sentimento de gratidão. Foi tudo muito bom. Só tenho-lhes a agradecer pela calma e pelo apoio, principalmente, que me deram e por receberem o Diego tão bem. Se pudesse mudar alguma coisa nesta experiência, o que é que mudava? Sinceramente, nada. Nada. Repetia o parto na ambulância? Não preferia, mas como foi tudo ótimo, não tive razões de queixa, portanto não mudaria a experiência nesse aspecto. O que Miriam também não mudaria é o filho que lhe calhou em sorte. Como tem sido agora o pós-parto? Já tem 4 meses, aquela pergunta clássica, o Diego dorme bem? Dorme lindamente, desde um mês mais ou menos que dorme a noite toda. Portanto é muito bom. É um sorte, está-se a rir. Estás a confirmar? Diego sorri, parece concordar com a mãe. E por falar nisso, já ia uma cesta. Gostas de dormir? Gosto. Diz lá. Os bombeiros voluntários da Moita foram destaque do público este ano, em outubro. Pode ler mais sobre os 15 partos que fizeram na reportagem do jornalista João Pedro Pincha, com uma bela ilustração de Nuno Saraiva. Esta semana pode ler também a história de Miriam Rodeia e de outras mulheres que não conseguiram chegar ao hospital a tempo e tiveram os filhos em autoestradas, em carros ou até no meio da rua. Reportagem da jornalista Patrícia Carvalho, também comigo, Inês Rocha. Tudo para ler em público.pt. O P24 fica por aqui. Voltamos agora na sexta-feira, dia 26 de dezembro. Até lá, tenha um excelente Natal. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.